Exemplo, nessa questão do acompanhamento, qual franquia escolher, qual negócio escolher, como que a BF provém essas informações? Vocês têm algum ranking de confiabilidade dos negócios? Tem alguma chancela da própria associação para o que deve ou não ser feito pelo franqueador ou pelo franqueado? Como que vocês atuam nesse meio de campo entre os franqueadores, franqueados, até os fornecedores, quem atua em todo esse ramo de franchising aqui no Brasil? Tá. Bom, a BF, eu sempre recomendo, quando alguém me pergunta, eu sempre recomendo que procure sim franqueadores que são associados à BF. Não há motivos de por que não ser associado à BF, porque é uma associação forte que provê, então, franqueadores que estejam na ABF. Sim, temos chancelas, um selo de excelência da ABF, é um reconhecimento que a gente dá a diversos franqueadores. Não significa que franqueadores que não têm a chancela não sejam muitas vezes franqueadores que estejam se preparando ou que tenham eventualmente passado por algum momento, até por questão de pandemia, claro, que perderam, mas que estão se reestruturando. Tem boas oportunidades em franqueadores que são com selo de excelência e não. Tem outras chancelas do mercado que têm credibilidade, mas a chancela da pequenas empresas, grandes negócios é um exemplo e assim por diante. Mas uma das coisas que eu mais gosto de colocar dentro do processo de seleção, a BF provê as informações lá no portal do franchising, o candidato à franquia vai atrás. Na lei de franchising, é uma das coisas que eu mais gosto, que é a possibilidade... O franqueador é obrigado a entregar ao candidato à franquia a relação dos atuais franqueados da rede e a relação dos franqueados que se desligaram da rede nos últimos 24 meses. Esse eu acho que é um dos maiores ativos que nós temos na lei do franchising, que os franqueadores entregam aos candidatos à franquia, mas que muitas vezes o candidato à franquia, por alguma razão específica ou mesmo ansiedade em investir, não olha para essa lista dos que saíram. Só ligam para os que estão tendo eventualmente, que estão na rede. E eu acho que pesquisar com calma, ir visitar a maior parte dos franqueados ou ligar para os maiores partes dos franqueados para saber, mas ter uma atenção em dizer, Gabriel, por que você saiu dessa rede? O que aconteceu? E muitas vezes você vai se surpreender que simplesmente saíram, porque podem ter vendido, podem ter se aposentado, não necessariamente fecharam porque era mau o negócio. Mas ter essa pesquisa com calma, não ficar, trabalhar a ansiedade durante o plano de negócio, a escolha da franquia e depois no processo de seleção é essencial. E ainda dentro, né, a gente falou agora dessa questão de ansiedade. Quando eu estava pesquisando aqui algumas coisas antes da nossa conversa, eu vi que uma das coisas que as pessoas mais pesquisam no Google em relação a franquias é franquias baratas, que é sempre o que chama atenção, né? Aquelas que precisam de um valor menor. Só ser barato já é suficiente para que a pessoa coloque o dinheiro dela ali. Óbvio que tem que fazer sentido com o perfil dela, mas além dessa questão do valor mesmo, o que mais que ela precisa levar em consideração? A gente sabe, a gente fala várias vezes aqui que não é porque é barato que é bom, né? Mas é sempre bom a gente reforçar isso também. Eu costumo colocar que não é questão do barata, é questão do quanto você quer investir. São franquias de menor investimento. E isso, quando a gente está falando num podcast de investimento, é proporcional ao quanto você coloca ou com a tua ambição de ganhar também. Então a gente sabe, então existem franquias que são, aí quando o Gabriel pergunta no começo sobre modelos de franquias, por exemplo, existem franquias que são chamadas home-based, as franquias baseadas em casa, que é uma pessoa com um computador trabalhando um determinado produto ou serviço, que pode ser na área de educação, pode ser na área de e-commerce e assim por diante. Então existem oportunidades pequenas. Outra parte importante, não significa que franquia de baixo investimento é para quem não tem capital. Eu conheço pessoas que preferem, como portfólio de investimento, colocar dinheiro em várias franquias de baixo investimento, que a gente na BF chama de micro franquias. Tá? Então, existem pequenas. O mais importante, Juliana, é ver se a rede está com os processos, primeiro com a cultura do franchising definida, se ela está formatada, se ela está respeitando a lei. O resto é questão de plano de negócios. Sabe quanto você quer investir e quanto você quer ganhar na frente.